provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Cante junto, vai. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Maravilhoso. Como é que você prega depois de uma música dessa? Rapaz do céu, estava quase que saindo, ficando de pé ali e saindo já. Deixa para lá. Glória a Deus, viu, meu irmão? Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós vamos ler uma história interessante, por alguns tida como polêmica, mas com certeza uma história que tem muito para nos ensinar. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Os verdadeiros valores da vida. A história do rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia, porém, também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe
as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para cá, para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Feche os seus olhos mais uma vez. Curva a sua cabeça diante do Senhor. Porque qualquer coisa que eu disser aqui pode não ter o mínimo valor, mas qualquer coisa que o Santo Espírito falar com você pode mudar a sua vida. E essa é a nossa expectativa, Senhor. Para que, apesar desse limitado instrumento, o Senhor fale com a tua igreja acerca dos verdadeiros valores da vida. Através desse texto, ministra-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você já viu como é que a gente, às vezes, fica tão preocupado com a cor da bola, com a cor do uniforme do time, com a quantidade de pessoas que estão no estádio, e a gente acaba não prestando atenção no jogo? Você já viu como que essa metáfora se aplica a tanta coisa na nossa vida? Como que às vezes a gente fica tão preocupado com pequenos detalhes e a gente não se dá conta do essencial? Esses dias teve aqui na nossa igreja um pastor Ademar de Campos, e eu tive o privilégio de ir lá dar aquela tietada nele, né? Falei: pastor, o senhor é culpado por eu estar aqui. Fui convertido ouvindo as suas músicas e tal. E aí estou ali conversando com ele, e vem um e tira selfie daqui. Pastor, posso tirar uma foto? Pode, tá ali e tal. Aí alguém cutucou assim e falou: você não vai tirar uma foto com ele, não? Eu estava tão extasiado, tão feliz por estar ali, conversando com ele, que eu nem me lembrei de tirar foto. E aí, eu me lembrei dessa situação. Às vezes a gente perde momentos tão importantes na nossa vida, porque a gente fica preocupado com futilidades, não é verdade? Esse texto aqui é um texto que precisa ser lido nessa ótica. Porque às vezes a gente fica tão preocupado se é Abraão, se não é Abraão, o que é seio de Abraão, o que é isso, o que é aquilo. E a gente fica tão cercado procurando teologia em torno do texto que a gente não entende a profundidade do que esse texto tem para nos ensinar. Sabe, alguns estudiosos, eles dizem que há indícios muito fortes de que esse relato seria uma história verídica. Porque tem uma curiosidade no relato desse texto, que é o fato de Jesus dar um nome para uma das personagens. Ele chama pelo nome: Lázaro, um mendigo, fulano de tal. Há indícios, alguns teólogos dizem isso. Outros dizem que isso aqui seria mais uma parábola de Jesus.
mais uma história ilustrativa, lembrando justamente que parábola é justamente aquela ilustração de verdades espirituais por meio de narrativas fictícias ou tiradas do dia a dia, do cotidiano. Não importa. Não importa. Quero ser bem franco e direto, não importa. Para mim não importa. Porque a coisa mais importante, a primeira coisa, na verdade, que a gente precisa reconhecer, seja esse texto uma parábola, seja esse texto uma história, isso não vai fazer muita diferença na nossa vida, mas o mais importante é a gente tentar entender o que Jesus está nos ensinando com isso. Qual é a intenção de Jesus, o que ele está querendo dizer com essa história do rico e do mendigo. Para isso, a gente precisa dar uma olhada no contexto. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, ou o seu dispositivo aí ligado, porque trata-se de uma conversa, essa história está inserida numa conversa muito dura de Jesus com os fariseus. Fariseus, aquela corrente partidária, político-religiosa, lembrando que no tempo de Israel, no tempo de Jesus, melhor dizendo, autoridades religiosas tinham, de certa forma, um poder político também, porque eles intervinham na dinâmica de como a sociedade se organizava, se estruturava e por aí vai. Então, Jesus está em mais uma dura conversa com essa classe de pessoas, e essa conversa, esta perícope aqui, esse texto que a gente leu, ele começa a ser narrado lá no capítulo 15. Se você olhar aí, você vai ver que lá no capítulo 15, o texto diz para a gente que Jesus, ele se aproximou de pessoas que geralmente os fariseus não se aproximavam, publicanos, pecadores, gente de uma categoria mais baixa. Gente que não seria a melhor companhia para um rabino, né? Jesus, lembre-se que Jesus era um rabino, Jesus era uma autoridade religiosa também. E esse tipo de gente não era uma gentalha que rabino não se misturava. Então os fariseus começaram a falar, meu Deus, o que é isso? Que rabino é esse? Que homem é esse? Que moral que esse homem tem para falar para a gente isso aqui? Olha só, ele come com pecadores. Ele come com essa gentinha. E Jesus, conhecendo um pouco o coração deles, um pouco, entre aspas, ele começa uma longa conversa com esses fariseus, e ele faz essa conversa, ele apresenta, assim, algumas parábolas para essa categoria de pessoas. Ele conta, então, aqui uma sequência de 3 parábolas com a mesma temática, que é justamente o valor que Deus dá para o perdido. Se você ver na sua Bíblia, você vai ver que ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola famosa, a parábola do filho pródigo. E de carreirinha, ele já emenda uma outra parábola agora com uma temática voltada para a dureza do coração da humanidade, dos homens. Ele conta a parábola do administrador infiel, aí no capítulo 16. Então Jesus, ele conta 4 parábolas assim de carreirinha, sendo que no final da parábola do administrador infiel, Jesus levanta uma questão. Olha lá o versículo 13 do capítulo 16. Ele termina dizendo assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará outro. E olha a última expressão: não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é uma fala categórica de Jesus. Não é uma sugestão. Não é uma proposição. Não é uma argumentação. É uma afirmativa. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente está falando de uma categoria de pessoas que eram muito avarentos. Eles eram, sabe, qualquer semelhança é mera coincidência, mas não mudou muita coisa quando se trata de clero daquele tempo para cá, não. Não mudou muita coisa. Infelizmente. Infelizmente, religião continua sendo meio de vida.
Infelizmente, pessoas têm se levantado como pseudo-líderes religiosos com outras intenções, com a intenção de desfrutar de regalias que o Senhor condena categoricamente na sua palavra. Importante lembrar algo que o apóstolo Paulo escreve para o seu pupilo, o jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10, ele diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Dinheiro não é problema, alguém já disse, é solução. E é verdade. Mas, como já dizia a sabedoria do meu pai lá no sul de Minas Gerais, meu filho, não confunda catraca de canhão com cunhaca de alcatrão. Dinheiro é solução para muita coisa, mas dinheiro também é a raiz, diz a palavra, da maioria de todos os males. E essa questão é levantada por Jesus no versículo 13 aqui, de modo até específico. Ninguém pode servir a dois senhores e, mais especificamente, não poder servir a Deus e ao dinheiro. E é justamente para ilustrar essa afirmativa, conhecendo o coração avarento daqueles homens, que Jesus conta essa história. Então, essa história, seja ela uma história verídica, seja ela uma parábola, ela entra como ilustração ou como reforço dessa afirmativa feita no final do capítulo 15. E ele justamente conta uma história curiosa, representada aí por um homem rico que ignorava outras pessoas que o cercavam, essa personagem chamado Lázaro aqui. Agora, principalmente, o que eu queria chamar a sua atenção, é que ele conta assim, olha, tinha um rico, assim, assado, tinha um mendigo, mas quando os dois morrem, acontece uma inversão da conjuntura. E esse é o ponto. Esse é o ponto-chave aqui, para a gente entender. E ele fala para a gente que essa conjuntura ela é invertida após a morte. Irmãos, é importante a gente perceber aqui, nas entrelinhas, isso não está explícito no texto, está nas entrelinhas do texto, e não é só em relação àqueles homens, não. Eu desconfio que muitas vezes isso permeia o nosso coração. Que é aquela ideia que a gente faz, que assim, nós nutrimos, no fundo, parece que a gente ainda nutre alguma hipótese de que depois da morte ainda seja possível a gente ter alguma nova oportunidade, a gente mudar alguma coisa, há algum mérito. Não, o Senhor está vendo meu esforço, o Senhor está vendo aqui como é que eu estou vivendo, não é possível que um dia a coisa não vai... A gente tem, parece que, eu desconfio que lá no fundo, parece que alguma coisa diz que algo que não foi resolvido aqui pode ser resolvido lá. E esse texto é categórico para nos mostrar que a condição pós-morte ela é absoluta e permanente e não há nada mais que possa ser feito quando esse dia chegar para nós. Isso é grave, isso é sério. Isso é muito sério. Nós não falamos disso mais nos púlpitos. Quando, na verdade, muitos de nós não temos sequer, nós que cremos na palavra, nós que conhecemos a palavra, nós somos confrontados quando alguém chega para a gente e pergunta sobre a vida eterna. Nós não temos nem certeza disso. E essa deveria ser a maior certeza que um crente tem. Nós acabamos de ouvir essa canção linda que traz essa memória. Em outras palavras, Jesus está nos falando, aqui nessa história, sobre os verdadeiros valores que devem reger a nossa vida e os seus desdobramentos. O que realmente importa. Agora, mais uma consideração antes da gente ver esses valores rapidamente. É importante a gente lembrar que não é sugerido no relato, deixar isso claro, e também não é a nossa intenção aqui dizer que pobreza seja uma virtude e que riqueza seja um vício danoso. Não é isso. Em nenhum momento nós estamos dizendo isso. Mas os valores atribuídos é que vão mostrar para a gente o lugar de cada coisa. Então, a gente
olhando, observando esse texto, a gente percebe que parece que aquele rico, aquele personagem que era a intenção de Jesus, ao que parece, é que ele coloca esse rico para mostrar para a gente que o rico não tinha entendido muito bem o que isso significa. Então, eu queria ver com você rapidamente 3 valores que Jesus deixa muito claro nesse texto e que eu acho que a gente precisa recuperar. O primeiro deles, queridos, é que o seu presente vale mais que o seu passado. O seu presente vale mais, muito mais, que o seu passado. Pensa comigo. O seu passado pode ter interferido muito na sua vida. Esse pode ter é generoso, né? Nós somos marcados pelo passado. E isso não é só em relação aos traumas, aos reveses, às tragédias, não. Isso também coloca nesse pacote do passado as heranças, os privilégios, as conquistas. A gente pode ter recebido muito desse passado aqui no nosso presente, mas tem uma questão: somente o modo como a gente vive o presente é que vai determinar o nosso futuro. Nós não tocamos o lado de lá e também não tocamos o lado de trás. Mas nós estamos diretamente envolvidos com esse lado aqui, com esse lugar. Ou seja, só existe um lugar onde as coisas podem mudar na nossa vida: o presente. É o agora. Porque, na verdade, pensa comigo aqui, o tempo é uma realidade virtual. O tempo é uma realidade virtual. Olha só, nós não podemos mudar o passado. Nós não acessamos o futuro. Nós temos somente esse momento para viver que se chama agora. Mas a Bíblia ensina para a gente, logo no primeiro versículo bíblico, que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. A Bíblia começa dizendo: em princípio. E essa palavra hebraica, reshit, ela pode dar a ideia de 2 coisas. Ela pode dar a ideia de princípio enquanto um preceito, porque depois vem o verbo, perdão, eu estou precisando cantar no coral, né, para soltar a goela, não estou? Não. Logo vem o verbo barar, que é criar. Então, Bereshit barar Elohim, em princípio criou Deus, tem a intenção de dizer 2 coisas para nós. Primeiro, existe um princípio que precisa ser estabelecido, que é aquele através do qual a gente vai ler todo o resto, que é Deus é criador. Se eu tiro esse princípio que Deus é criador, tudo passa a ser relativizado. É por isso, abre parênteses, que muita gente está procurando fazer ciência através da Bíblia, porque o princípio da criação não está estabelecido. Então falta alguma coisa para explicar. Porque quando a gente sabe que Deus criou, a gente não perde tempo tentando entender como é que foi, mas a gente gasta muito mais tempo tentando viver o que está acontecendo. Agora, também tem a ideia de princípio como start, como a primeira coisa. E por que eu estou dizendo que a primeira coisa que Deus cria é o tempo? Por uma questão muito simples: Deus é eterno. E a eternidade não é uma coisa que não acaba. A eternidade não é uma coisa que não tem princípio, meio e fim, é uma coisa que é. Todas as vezes que Deus se apresenta na Bíblia, Ele usa sempre o presente. Eu sou. Eis que estou convosco todos os dias. Ele é. Quem é você? Eu sou. Você é quem? Eu sou. Quando que você foi? Eu fui, eu sou, eu serei, eu sou algo, um princípio, fim, eu sou. De certa forma, de tempo. E se Deus é eterno, logo Deus não existe no tempo. Mas, é importante a gente construir isso aqui, mas Deus fez o tempo para que nós existíssemos, queridos. Nós somos criados dentro do tempo. No entanto, para complicar nossas ideias, Deus nos fez no tempo, mas não nos criou com a finalidade da gente viver no tempo. Nós somos criados eternos, porque nós derivamos dele. Se você está conseguindo acompanhar esse raciocínio complicado, você está entendendo comigo que Deus condicionou a eternidade para nós ao modo como a gente cuida do nosso tempo. Porque todas as nossas oportunidades se dão agora.
agora. Deus faz com que todas as coisas que nós podemos lidar, que nós podemos acessar, todas as possibilidades que estão para nós, elas acontecem dentro desse espaço de tempo. A maior prova disso é que Deus saiu da eternidade e entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. É por isso que o nosso presente deve valer muito mais do que o nosso passado. Mas como nós vivemos de passado? Como o passado ainda rege a nossa vida? Nessa história, o ranço do passado era tão forte que extrapolou o limite do tempo. O outro estava lá no inferno, pensando no passado. Como se houvesse alguma possibilidade de interferir no que já foi feito. E é interessante, queridos, que o rico não está explícito, mas como a gente sabe que viver é dinâmico, certamente aquele rico teve as mesmas oportunidades que aquele mendigo teve. Certamente aquele rico teve as mesmas oportunidades que nós temos todos os dias. Todos os dias o Senhor nos dá oportunidades. E quando o tempo acaba, o futuro vira o presente que não acaba nunca mais. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem, e quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. O tempo de pensar na vida é agora. Como é que você tem lidado com o seu tempo? Isso é um valor. Segundo, um estilo de vida vale mais do que uma vida de estilo. O estilo de vida vale muito mais do que uma vida de estilo. Vou explicar melhor. O rico é identificado aqui no versículo 19 da seguinte forma: existia um homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Imagina a fineza desse homem, elegância, estiloso. O pobre é identificado não por que ele vivia, mas pelas suas necessidades. Versículos 20 e 21 mostram para a gente que ele era mendigo, coberto de chagas, desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Só que tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Aquele que era estiloso, linho e tal, é apresentado para nós no texto como um anônimo. Mas o que tinha necessidade é chamado pelo nome. Eu estou dizendo com isso aqui, existe até uma tradição histórica que diz, que atribui nome para esse rico. Vamos dizer que esse rico é chamado de dives, que é uma palavra para rico. Outra parte da tradição católica vai dizer que o nome desse sujeito era Finéias. Mas fato é que isso são tradições paralelas, não está no texto. E eu estou falando do texto que está na Bíblia, e na Bíblia não está colocando o nome da pessoa para a gente, para mostrar que a única coisa que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. O rico é anônimo, mas o necessitado tem nome, e eu digo mais, Davinismo, acréscimo meu. Tem nome, tem sobrenome, porque o sobrenome desse homem são as suas necessidades. Toda ação, queridos, ela parte de uma escolha. E as nossas escolhas, elas são pautadas pelas nossas necessidades. E as nossas necessidades revelam as nossas verdadeiras prioridades. Enquanto tem muita gente preocupada em manter uma vida de estilo, o Senhor está preocupado com o jeito como a gente vive a vida. E não como a gente, se cerca a nossa própria vida. Esse rico aqui, ele não tinha aprendido uma coisa que o Senhor tinha ensinado justamente no começo do capítulo 16, que foi a parábola do mordomo infiel, do administrador infiel. Jesus levanta essa questão para mostrar para aqueles fariseus a responsabilidade que nós temos de cuidar daquilo que nos é atribuído pelo próprio Deus. E isso é algo grave. Como eu disse há pouco, nós não estamos querendo levantar a questão de que a pobreza seja uma virtude e a riqueza seja um vício danoso. Mas
mesmo porque Abraão, só um parênteses interessante aqui, Abraão, que é um outro nome citado aqui, era um homem rico. E Abraão não estava no inferno. Graças a Deus. Mas o que está sendo levantado aqui é o fato de que o rico dessa história não compreendeu o valor das coisas. Gente, todas as nossas realidades, elas são absorvidas no tempo e pelo tempo. E as nossas diferenças, elas precisam ser minimizadas, amenizadas, enquanto a gente está aqui. Um necessitado precisa da gente quando ele tem necessidade, não é depois. Agora, nós presbiterianos, a gente monta um concílio para designar uma comissão para fazer um levantamento de quanto que a gente pode dar de comprar de pão para distribuir entre um tanto de... E nós criamos tanto procedimento para uma coisa que é simples e que às vezes é urgente. Eu sou do tempo que aprendi que as pessoas ainda valem mais do que as coisas. Eu acho que as pessoas ainda valem mais do que coisas. Parece uma coisa óbvia, mas não é assim que a gente vive. Porque talvez nós sejamos uma das gerações mais fúteis da história. Mais virtuais. Nós não olhamos mais nos olhos. Nós não nos percebemos mais. Isso é um valor importante que Jesus nos ensina aqui. O estilo de vida vale mais do que uma vida de estilo. Pessoas valem mais do que coisas. Terceiro e último lugar, o testemunho de fé vale mais do que uma memória religiosa. O que eu estou querendo dizer com isso? A história do mendigo e do rico esclarece para a gente algumas questões que a gente precisa observar no tocante à nossa fé, que são o seguinte: apesar da eternidade, que a gente já pôs aqui, ser uma condição que nós não temos como precisar exatamente, nós não temos como definir exatamente como são as coisas na eternidade, mas algumas coisas esse texto nos ensina. Nós não perdemos a consciência dos nossos atos quando a gente vai para o lado de lá. A Bíblia ensina isso de modo muito claro, que um dia todos nós estaremos diante dele. Todos nós estaremos diante dele. E conscientes, porque se nós vamos ser julgados, a gente precisa se lembrar. Tem muita gente que pergunta, mas a gente vai lembrar quem que a gente é, o que a gente fez? Lógico. Lógico. Se nós tirarmos essa condição, fundamental para a eternidade, nós tiramos Deus da história. E a gente, viver, a gente viveu, acabou mesmo. Nós vamos ter consciência, queridos. E a Bíblia é o livro que Deus nos deu para nos conduzir ao longo dessa jornada. Isso significa que Ele nos deu o testemunho de Abraão, de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, dos missionários, dos pastores. A igreja não é testemunha de nada. A igreja reúne testemunhas. Mas a igreja em si não testemunha nada. Por isso, fazer parte de uma religião, no caso aqui, ainda que seja cristã, porque o meu avô, o meu pai, o meu tio, o meu bisavô, meus parentes, meu sobrenome, meu irmão, minha irmã, isso aí não garante nada para você, não. Fazer parte na igreja, uma moedinha na testa, recitar umas palavrinhas ali do livro, isso não faz de você nada. Jesus disse que vai chegar o dia que muita gente vai chegar diante dele e falar assim, Senhor, no teu nome isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu fiz aquilo outro. Jesus vai falar, desculpa, cara, eu não sei quem é você. Porque o testemunho de fé vale mais do que uma memória religiosa. O que torna a gente participante e habitante do seio de Abraão aqui, eu não quero entrar nessa questão, mas é quando a gente dá testemunho da mesma fé de Abraão. É quando a gente dá testemunho dos mesmos princípios e valores que compõem a fé que Abraão professava. Mas nós ficamos ali tentando forçar a maçaneta com Deus.
botando o nosso dízimo em dia, botando a nossa oração em dia. Quando a primeira coisa vem sobre nós, a gente pensa, bom, será que eu estou em dia com Deus? Dízimo ok, oração ok, está tudo certo, o que está acontecendo de errado? Não é assim que funciona. Vida cristã é vida prática, é cotidiano, é dia a dia. Porque quando a gente morrer, queridos, a gente não vai se preocupar mais com isso, você pode ter certeza. Valores. Valores simples como esse, que regem a nossa vida. Terminando. Eu tenho certeza que Deus tem dado para mim, para você, para todos nós, oportunidades de vivenciar esses princípios. Eu quero terminar provando para você que Deus tem nos dado isso, lendo 2 Pedro, capítulo 1. Eu queria só que você ouvisse com o seu coração. Eu vou ler isso aqui e a gente vai acabar. Olha o peso dessa palavra para nós. 2 Pedro, queridos, capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandiosas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, saber da eternidade, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai diligentemente com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.